O nosso trabalho, então, o meu e do Eduardo, ele é sobre a presença de agrotóxicos na água para consumo humano no Rio Grande do Sul e o descarte adequado das embalagens, a gente também abordou. Ótimo. Bom, né? Uma introdução, então, sobre o nosso trabalho. Os agrotóxicos, eles são os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na produção de florestas plantadas, entre outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seria a composição da flora ou da fauna com o objetivo de preservar esses ecossistemas e ambientes de ação danosa de seres vivos, considerados nocivos. Tais substâncias e produtos são empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. O Brasil, segundo o IBAMA, a agricultura brasileira utilizou cerca de 540 mil toneladas de pesticidas em 2017. De modo semelhante ao comportamento nacional, então, o Rio Grande do Sul situa-se como o sexto estado brasileiro com maior consumo de agrotóxicos, segundo a Agrofit, em 2012. Em 2016, o Rio Grande do Sul se figurou entre os 4 estados que mais comercializaram agrotóxicos. Cerca de 64 mil toneladas de ingrediente ativo, ficando apenas atrás apenas de Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Pode passar isso aí. Bom, após a aplicação, os agrotóxicos sofrem processos naturais de degradação, absorção e lixiviação, chegando assim aos córregos mais próximos e podendo chegar às áreas de captação da água para o abastecimento humano. Levando em consideração que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e o estado do Rio Grande do Sul é o sexto maior consumidor de agrotóxicos nacional, esse trabalho tem o objetivo, então, a gente de analisar quais são os principais parâmetros utilizados para análise da água e quais são os tipos de agrotóxicos mais encontrados em sistemas de abastecimento de água no estado do Rio Grande do Sul. Além da contaminação hídrica, outro possível portador de contaminadores são as próprias embalagens dos produtos, que, se mal descartada ou armazenada, podem conter fluidos residuais e que são tóxicos para a saúde humana ou meio ambiente. Portanto, essa pesquisa a gente julgou importante a presença de informações sobre o descarte adequado das embalagens e como é feito o processo. Bom, sobre então, pode ser considerado a água potável aquela que atende ao padrão de potabilidade estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde, número 2.914, de 2011, e essa norma ela estabelece o valor máximo permitido para 64 substâncias químicas, nas quais 15 orgânicas, 15 inorgânicas, 27 são agrotóxicos e 7 desinfetantes. No Rio Grande do Sul, a portaria que rege o padrão de potabilidade é a número 320 de 2014. A portaria elenca 46 parâmetros adicionais de agrotóxicos ao padrão de potabilidade. Dessa forma, no Rio Grande do Sul deve ser realizado o controle de 73 ingredientes ativos de agrotóxicos na água para o consumo humano. Nos dados coletados, são analisados os parâmetros do valor do limite de detecção do método e do limite de quantificação. O limite de detecção é definido como a concentração mínima de uma substância, medida e declarada como 95 a 99% de confiança de que a concentração é mais do que zero. Matheus, só um minutinho. Por favor, todos fechem os seus microfones. Pode continuar. Caiu o mundo aqui em assunto, Gilmar. Como?
Pode continuar, Matheus. O barulho pode ser por aqui mesmo, quem sabe, da rua, não sei. Tá, tudo bem, Matheus. Já o limite de quantificação é a maior concentração de tal substância que pode ser determinada com um nível aceitado de exatidão e precisão. De acordo com Cubo, 2017, né, em 2016, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, a qual é responsável pelo abastecimento dos 317 municípios, da maioria dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, né, analisou 15 dos 27 parâmetros de agrotóxicos da Portaria MS 29, 2914 de 2011, do Ministério de Saúde. Em relação à Portaria CES 320 de 2014, a Corsã não analisou nenhum dos 46 parâmetros de agrotóxicos na água para o consumo humano em 2016, esses do padrão aqui da Portaria do Rio Grande do Sul, né? Conforme a mesma autora, esses valores de limite de detecção e o limite de quantificação, eles podem variar entre cada laboratório e pode variar para cada parâmetro analisado, após troca de peça e também para uma nova calibração do mesmo equipamento. Levando em consideração dados coletados pelos laboratórios mais conhecidos, como NSF e Eurofins, apresentam valores superiores de limite de detecção e limite de quantificação aos da Corsã para o parâmetro glifosato mais AMP. Vale ressaltar que os resultados do VMP enquadram a água potável. Pode passar esse aí. Bom, a Corsã detectou em todas as análises o parâmetro DDT, DDD e DDE. O DDT ele é o dicloro difenil tricloretano. Não sei se falei certo, o professor pode me corrigir. O principal foi a detecção desse porque ele tem a sua fabricação, importação, exportação e manutenção em estoque, comercialização e uso proibido no Brasil desde 2009, pela Lei número 11.936, de 14 de maio de 2009. O DDT foi banido em diversos países a partir da década de 70. A persistência do DDT é evidenciada por traços que ainda são encontrados em grandes lagos, como, por exemplo, na América do Norte, mais de 30 anos depois de sua aplicação sem ter sido interrompida, né? O DDT é um tipo de inseticida que foi utilizado para o controle de pragas na agricultura em insetos portadores de malária. Níveis elevados de DDT podem afetar o sistema nervoso, provocando excitabilidade, tremores e convulsões. Já nas mulheres, o DDE pode provocar uma redução do aleitamento e maior probabilidade de ter um bebê prematuro. Aqui tem os mapas, então, nesse slide, que talvez não dê para ver direito a legenda, mas em vermelho são as cidades do Rio Grande do Sul, onde foi no primeiro semestre de 2016 e segundo semestre de 2016 detectado o DDT mais o DDE, né, que são os dois a combinação mais perigosa. Pode passar aí para o próximo. Bom, isso aí, como eu estava comentando, né, já foi tem locais onde, como os Estados Unidos, já foi banido há mais de 30 anos e ainda é detectado em algumas regiões, né? Pode passar isso aí, né? Aí também mostra os dados do primeiro semestre de 2016 e do segundo, aonde foi feita as análises de parâmetro, onde está roxo e rosinha é que não tinha órgão para medir, no caso. E aí, então, a gente tem um mapa do site Por Trás do Alimento.info, que ele é bem interessante porque a gente consegue pesquisar cidades de todo o Brasil aqui, e a gente colocou de Passo Fundo,
E aí, como está aparecendo, né, são detectados... Acho que está travando aqui, peraí. São detectados, então, 16 agrotóxicos, né, que na água que abastece Passo Fundo entre 2014 e 2017. Oito desses são associados a doenças crônicas. Entre eles ali, né, tem a laclora,